Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amados. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Venho aqui entregar uma palavra do Senhor para cada um que escutar, cada um que estiver atento, cada um que estiver, abrindo seu coração aí para escutar da parte de Deus, que não sou eu, mas é o Senhor quando nos delega, amém? Eu quero que você seja ricamente abençoado hoje com a palavra do Senhor, né? A gente está vivendo em um tempo, amados, que grandes coisas se levantam nas nossas vidas e uma delas é o medo, amém? Então hoje eu venho falar desse medo. Hoje eu venho falar justamente de uma pessoa que recebeu uma notícia, amém? E diante dessa notícia, a posição dessa pessoa, como foi que essa pessoa se posicionou diante dessa situação que se levantou. E hoje eu venho falar sobre Josafá, amém? Lá em 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 1, 2 e 3, eu vou só ler esses três, amém? E vou falar como é, né? O Senhor deixa a palavra dele para a gente ser estimulado, né, através do posicionamento dos filhos de Deus, né? O Senhor vem nos ensinando cada vez mais como se posicionar diante de situações que se levantam, amém? E se levantou uma situação na frente de Josafá, né? Vieram pessoas, eu vou ler aqui para vocês, né? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Amém? Então veio uma notícia a Josafá. Vinha uma multidão pelejar contra Josafá. Amém? Então ele escutou aquela notícia. Mas sabe que Josafá se levantou logo dentro dele o medo. Mas a Bíblia diz que logo depois ele foi buscar quem? Sabe, amados? Quem nós temos buscado quando a gente escuta uma notícia, quando se levanta uma situação na nossa vida? Sabe que diante de um mundo que nós estamos vivendo, né, muitas notícias, muitas vozes, sabe? Vai se levantar ao nosso lado, na nossa frente, né? Notícias vão chegar, situações vão se levantar. Mas o que é que nós iremos fazer diante de uma situação que se levantar na nossa vida? Amém? A Bíblia diz aqui que Josafá, ele não buscou nem procurou ninguém, ele buscou tão somente ao Senhor. Então, que nós possamos, justamente nesse dia, né, numa situação que se levantar, aonde vem o medo dentro de nós, amém? Que nós possamos se levantar como? Buscando aquele que tem a resposta para todas as coisas, amém? E quem é que tem a resposta para todas as coisas? É o nosso Pai, o nosso dono, aquele que está acima de todo o céu e toda a terra, aquele que tem a resposta, que já chegou lá no final, aquele que ele sabe como condicionar a gente diante de qualquer coisa e situação. A Bíblia diz aqui que Josafá, ele teve medo, mas ele foi buscar aquele que tinha a resposta certa. Amém? Então Josafá, ele chamou todas aquelas pessoas, né? Foram orar ao Senhor e diante daquela posição de Josafá, diante daquilo que ele tinha escutado, ele fez o quê? Ele obteve respostas do Senhor, né? E mais na frente a gente vai ver, enquanto ele orava, enquanto aquele povo se consagrava, enquanto aquele povo se prostrava nos pés do Senhor, a Bíblia diz que veio muitas pessoas de todos os lugares, pegou junto com Josafá. Sabe que vai ter pessoas,
né? Pessoas de Deus na sua vida que vai pegar junto com você em oração, né? Que vai esticar, dar as mãos, ó, tô eu junto com você. Pois bem, aquele povo ele pegou junto com Josafá. E aonde a unidade, o Senhor opera as bênçãos. E o Senhor levantou uma pessoa no meio daquela congregação, aonde aquele povo estavam, né, buscando tão somente o único que tinha a resposta certa. Amém? E obteve resposta. E Deus usou a boca daquele homem. E olha só como o Senhor usou. Neste encontro, né? Não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor deu instruções a Josafá do que fazer, como fazer, da onde ir. Amém? Não é diferente na nossa vida. Do jeito que o Senhor foi com Josafá, do jeito que o Senhor foi com Moisés, do jeito que o Senhor foi com Paulo, do jeito que o Senhor foi com o próprio Jesus. Amém, amados? Ele será comigo e com você. Quando a gente se coloca na posição certa de quem? De buscar tão somente aquele que tem resposta para todas as coisas, ele vem com a resposta, né? E vem e nos concede a graça de resolver aquela situação. Eu não sei o que é que tem se levantado na tua vida, eu não sei, né, o que foi a notícia, né, que chegou aos teus ouvidos, mas deixa eu te dizer uma coisa, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, sabe? Porque Ele tem a resposta certa para a tua vida. Ele tem as direções para a tua vida. Ele tem a resposta onde ninguém pode dar a você. Ele chega com a resposta certa. Se você já se colocou na posição certa, se você já está orando, né, e colocando diante do Senhor, pode ter certeza, amados, que vai chegar a resposta. Apenas creia, confie, descanse e espera que no momento certo o Senhor, com certeza, se a tua confiança estiver nele, ele vai chegar com a resposta, amém? E ele não só chega com a resposta porque o Senhor, ele diz na palavra dele lá em Filipenses que ele faz infinitamente mais do que nós podemos imaginar, daquilo do que pensamos, daquilo que oramos, amém? Aquilo que a gente ora e coloca diante do trono de Deus, com certeza, ele não só chega com a resposta, mas ele chega com coisas excelentes a mais para nossas vidas, amém? Então, não temas, o Senhor sempre será contigo. O Senhor está contigo em todos os momentos, sabe? Nessa luta, tu não tem que pelejar, né? Apenas toma posição, se coloca no lugar que o Senhor quer que você esteja, sabe? O Senhor, ele tem grandes coisas para nós vivermos, amém? Basta nós estarmos com o coração diante do Senhor, né, buscando a resposta daquele que tem a resposta certa, sabe? Tem situações, tem circunstâncias que vão se levantar na nossa vida, que a gente não sabe como se posicionar, a gente não sabe como fazer, tem momentos que a gente vai errar, né? Mas quando a gente está com o nosso coração alinhado, querendo, Senhor, me ajuda, me dá a resposta, me ensina o caminho, me ensina, Senhor, coloca palavras na minha boca, né, me ajuda, me direciona no lugar certo, na posição certa, com certeza. O Senhor entrará, sabe, em operação para te favorecer e me favorecer, né? Quando a gente coloca os nossos planos diante do Senhor, quando a gente conversa com o nosso Pai, com certeza, esse Deus que tudo pode, ele chega com a provisão, ele chega com a resposta. Ele é o nosso Deus, ele é o Deus que cura, ele é o Deus de provisão, ele é o Deus, né, do que você necessitar nesse momento, o Senhor com certeza ele vem com a resposta, amém, amados? Né, tem uma música que diz assim, eu confio em ti. Então nós devemos confiar tão somente no Senhor, naquele que tem a resposta certa. Josafá, ele ganhou aquela peleja, se levantou um exército diante dele. Um exército, amados, não é pouca coisa não, é uma multidão. Aqui a Bíblia diz que foi uma multidão que se levantou contra Josafá. Mas sabe que maior era aquele que estava com ele. Nós temos que ter essa convicção. Maior é aquele que está conosco, sabe?
Porque não é o que nós vemos, mas é aquele que nós cremos. Se nós cremos no Senhor, com certeza, amados, esse Deus é maior do que qualquer multidão que se levantar na nossa frente. Qualquer situação que se levantar, qualquer questionamento, qualquer coisas que nós escutamos. Porque aqui chegou uma notícia para Josafá. Aquela notícia, amados, era uma multidão. Eu e você, com certeza, nós iríamos ter medo diante disso que tivesse chegado aos nossos ouvidos. Uma multidão chegou para pelejar, chegou para destruir aquele lugar, destruir ele, né? Então, muitas situações se levantam para nos destruir, para acabar com nossas vidas, para acabar, né, muitas vezes com aquilo que nós temos sonhados e aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que Deus sempre chega antecipado, Ele chega antes, amém? Então, a oração, ela tem grandes respostas. A oração, a Bíblia diz lá em Mateus 18, que tudo que a gente liga aqui na terra será ligado no céu. Então, quando você se prostra diante daquele que tem a resposta certa, com certeza, amados, não tem sombra de dúvida que o Senhor, Ele vai dar a resposta para nossas vidas. Amém? Deus é aquele que chega com a resposta, sabe? Ele não é um Deus que envergonha, mas Ele é um Deus de respostas, de solução, né? De mover, de agir. E aqui a Bíblia diz mais, que Josafá, ele não precisou colocar força. Ele precisou tão somente confiar no Senhor e se colocar na posição que Deus mandou ele ficar. Então ele diz, toma posição, fica e vede o livramento que eu irei te dar. Então assim, o Senhor disse, ó, o teu lugar, o que tu vai fazer, Josafá, tão somente é ficar olhando, porque quem vai fazer sou eu. Amém? Então é o Senhor que faz, não somos nós. Quando a gente coloca em oração tudo aquilo que se levantou em nossas vidas, com certeza não é você e nem eu que iremos tomar a frente do Senhor. Quando você colocar diante do trono de Deus, né, aquilo que você está batalhando tanto, com certeza, não tome mais para você. Deixa que o Senhor, Ele faz ao teu respeito. É o Senhor que vai à frente. A luta é do Senhor. Tu já colocou na mão do Senhor, então é Ele que vai pelejar por ti. Amém? Então confia no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor, Ele tem resposta para a tua vida. Um dia abençoado, amados. Deus é contigo sempre. Não temas, não tenha medo diante de qualquer situação que se levantar. Deus é a resposta. Deus chegou hoje como resposta para a tua vida. Não tenha medo diante de qualquer situação que se levantou na tua vida. Amém? Porque Deus é contigo. E maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Aquele que está no mundo, ele veio para derrotar, para destruir, para matar, para aniquilar os planos do Senhor nas nossas vidas. Mas sabe que tem um Deus, que Ele tem mais do que nós podemos imaginar para nossas vidas. Basta nós confiarmos, acreditarmos e esperar no Senhor. Porque às vezes a gente também não quer esperar em Deus, né? A gente não quer perseverar. E nós precisamos ter paciência, perseverar, confiar no Senhor. É um conjunto, uma coisa dependendo da outra. A confiança, ela tem que saber esperar também. Confiar, esperar, descansar, né? Nos braços de quem? Nos braços daquele que a gente colocou a oração diante de Deus. Então, nos braços do Pai. Então, descansa nos braços do Senhor. Tudo aquilo que você colocou em oração diante de Deus, o Senhor não esqueceu. O Senhor não está mudo, amados. O Senhor é Deus. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. No momento certo, Ele entra com providência. No momento certo, Ele levanta quem deve ser levantado. No momento certo, Ele tem a resposta correta para a tua vida e para a minha vida. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Né? Deus é contigo sempre. Não tema, é Ele que te sustenta, é Ele que é tua força. A fortaleza da gente tão somente vem de Deus. Não busque força em pessoas, não busque resposta em pessoas. A Bíblia diz lá em Salmo 20, muitos confiam, né, em carros, em cavalos, mas nós tão somente, nossa confiança tem que estar tão somente em Deus. Né? Muitos estão, a Bíblia diz o quê? Isso quer dizer o quê? Que muitos, a confiança não estão em Deus.
Estão em pessoas, no dinheiro, em situações, não sei, amados, mas tem pessoas que a confiança não está em Deus. Então, essas pessoas não vão obter a resposta certa, né? A gente tem que buscar a resposta daquele que tem a resposta certa para nós, sabe? Quando ele der a resposta aqui diante dessa palavra, da palavra de Deus, diante dessa situação de Josafá, a resposta para muitos era doidice. Imagina, amados, o Senhor dizer, ó, tão somente fica na posição e espera o livramento que eu irei te dar. Sabe que diante de uma multidão que vinha, quem tivesse visto aquela posição que Josafá se encontrava, ia dizer, esse homem é doido. Uma multidão vem e ele fica aí parado, né? Parado. Mas não, ele não estava parado. Ele estava em ação, em operação. Ele estava assim. Mas a operação e a ação que ele se encontrava era no reino de Deus. Era tão somente, né, no eterno, esperando os próximos comandos, né? Ele estava embaixo de uma ordem do Pai Celestial. E quando a gente está embaixo de uma ordem, né, do nosso Pai Celestial, amados, não tem como dar errado, né? Porque o Senhor, ele tem a resposta certa para nossas vidas. E quando a gente está embaixo dessa operação divina, dessa resposta divina, com certeza não tem como dar errado, né? Quando dá errado, não era de Deus, não, a resposta não era do Senhor. Com certeza, se você está em oração, se você colocou diante de Deus, com certeza a resposta é certa, a direção é certa. Por mais que muitos possam dizer, é doidice, mas creiam, se foi direção de Deus, quando ele chegar com a resposta certa na tua vida, vá em frente, não temas, porque o Senhor, ele é um Deus, né, de resposta, ele não é Deus de dúvida. Quando o Senhor dá a resposta, não tem dúvida, dúvida não vai agir no nosso coração, sabe? A gente toma a posição como Josafá fez, vai-se embora, faz o que é certo diante do Senhor e com certeza o Senhor chega e faz, né, luta contra aqueles inimigos, porque é o Senhor que faz, não somos nós. A nossa parte é orar e colocar diante de Deus. Ele vai te dar a ordem de comando, a ordem a mim, a você, como nós devemos e iremos fazer. E com certeza nós tomamos posição, fazemos o que o nosso Pai nos delegou e não o que o homem falou. E com certeza, amados, vai dar certo, tudo certo dará. Porque o Senhor, ele é Deus maravilhoso, amém? Deus é um Deus grandioso e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade do Senhor sempre vai ser boa, agradável e perfeita para nossas vidas. Então, tomai a posição. Qual é a posição, amados? Se coloca de joelho diante de Deus. Porque com certeza essa luta tu não tem que pelejar. Sabe? Se você colocou diante do Senhor, se levantou uma situação diante de Josafá, o medo foi grande, a Bíblia não nega, amados, a situação quando vem para nossas vidas, não vamos ser hipócritas, a gente sim, a carne ela fala, a alma se levanta, né? Josafá ele teve medo, mas a Bíblia diz, tem um mas, a Bíblia diz, mas Josafá, ele foi buscar o Senhor. Ele orou ao Senhor, né? E que naquele lugar levantou uma multidão para pegar junto com ele. Pegaram junto com ele em oração. E ele obteve a resposta. E a resposta, amados, muitas vezes não é da forma que a gente pensa ou imagina, não. A resposta, muitas vezes, é loucura para aqueles que não acreditam. Para aqueles que não sabem como o nosso Deus, ele age. Amém? Então, fica na paz do Senhor. Fica com essa palavra fortemente no teu coração, né? Porque o Senhor é contigo sempre, não temas, não te assombre, porque Deus é aquele que te fortalece, que te sustenta, né, com a destra fiel dele, amém? Fica na paz do Senhor, Deus é contigo, amadas. Um forte abraço e o Senhor está contigo. Os anjos ministradores dele, né, estão contigo, maior é aquele que está contigo, amém? Fica na paz do Senhor, um abraço para todos que estavam aí na live, e um abraço para todos aqueles que irão escutar, né, da boca de Deus a resposta que estava necessitando nesse dia. Amém? Fica na paz.